Quero convidar vocês, todos cheios do Espírito Santo, a rezarem pela Tati, que vai trazer a palavra de Deus para nós essa noite. Vamos pedir para que ela, cheia do Espírito Santo, possa trazer a vontade de Deus para a nossa vida, trazer a vontade de Deus para esse grupo de oração, especialmente para que a boca dela seja uma boca de profeta nessa noite, que o coração dela esteja ardendo de vontade de fazer aquilo que Deus quer. Peçamos a intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pode se sentar. Quero convidar você a colocar a mão no seu coração e nós vamos cantar um refrão que é muito fácil. Eu tenho certeza que você conhece. Se não conhecer, a gente aprende bem rapidinho. Se você quiser, feche os seus olhos e presta atenção nesse refrão que a gente vai cantar. Filho do céu, Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Mais uma vez. Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Amém. É pelo amor de Deus, Pai, por cada um de nós, materializado no sangue de Jesus, derramado na cruz, que nós podemos dizer, sou filho do céu. Se somos filhos do céu, somos então herdeiros de Deus, não é verdade? O nosso tema hoje é: sois herdeiros da graça. Eu sou um herdeiro da graça. E você? Então bate no seu peito e diz: eu sou um herdeiro da graça. O que é uma herança? É algo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Nem sempre são coisas boas, não é verdade? Às vezes recebemos dívidas, às vezes doenças genéticas, mas é uma herança, não é verdade? Então, para a gente entender qual é a nossa herança de Deus e qual é o nosso lugar diante de Deus Pai, nós vamos dividir essa partilha em 3 palavras. Nós vamos focar em 3 palavras: criação, aliança e filiação. Guarda essas palavras com você. Criação, aliança e filiação. Amém? Então, nós vamos começar falando de criação. Lá no livro do Gênesis, nós vamos ver no comecinho do livro, o autor vai narrando para a gente a criação do universo, não é isso? Eu separei algumas passagens para a gente ir partilhando. Você não precisa pegar na sua Bíblia, para a gente não ficar trocando. Quando chegar a hora de pegar a Bíblia, eu aviso para vocês, tá bom? São passagens todas muito conhecidas. Então, Deus vai criando o universo e o autor vai dizendo para a gente, ao final de cada criação, que Deus viu que aquilo era bom. Quando o autor nos diz que aquilo era bom, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu fico com a impressão de que faltava alguma coisa, não é verdade? Deus imaginou o universo e a cada coisa que ele cria, o autor nos diz que aquilo era bom. No 6º dia, Deus cria o homem e a mulher. O homem e a mulher, eles não são criados por acaso no 6º dia. A gente sabe que os números, eles têm uma simbologia, né? E o número 7, ele significa o quê? O perfeito, o infinito. Então, Deus cria o homem no 6º dia para mostrar para cada um de nós que nós não somos perfeitos. Nós estamos antes da perfeição. Deus cria o homem e a mulher. E depois que Deus cria o homem e a mulher, o autor nos diz que ele viu que tudo era muito bom. Amém?
O que isso quer dizer? Que faltava o homem para que a criação de Deus estivesse completa, estivesse perfeita. Quando Deus cria o homem e a mulher, nada mais precisa ser criado. Nada mais. A Bíblia vai nos dizer que no 7º dia Deus descansou. E nós vamos entender esse descanso de Deus como uma contemplação da criação. Deus parou no 7º dia para contemplar tudo o que ele tinha feito. Porque ele percebe no homem a perfeição da sua criação. Imagina a alegria e o amor de Deus quando ele olhou e viu todo o universo criado e no centro da sua criação, o homem e a mulher. Então, esse descanso de Deus, ele não quer dizer que Deus estava cansado. Ele quer dizer que Deus percebeu que tudo estava feito, que tudo era perfeito. O homem chama Adão e Eva e faz com eles uma aliança. Entrega para eles toda a terra, todo o paraíso. Em contrapartida, eles precisam obedecer uma ordem que aparentemente é simples, né? Tinham 2 árvores no centro e eles não poderiam comer do fruto daquelas árvores. Parece simples, porque eles podiam fazer todo o resto. Eles tinham todo o resto. Deus presenteia o homem com toda a sua criação. Ele abençoa Adão e Eva e diz para eles: sede fecundos, enchei a terra e submetei-a. Tudo pertence ao homem e à mulher. O catecismo da igreja nos diz nesse sentido que a criação está destinada ao homem, imagem de Deus, chamada a uma relação pessoal com ele. Adão e Eva tinham com Deus uma relação pessoal, face a face. Estava tudo maravilhoso até que chegou a serpente e tentou Adão e Eva. Aquela ordem que parecia tão simples de ser cumprida, passa então a ser descumprida. O pecado de Adão e Eva, ele se caracterizou, ele se materializou pela desobediência. Mas, na verdade, ele revela um coração vaidoso, um coração que queria se igualar a Deus. E pior do que isso, ele revela que no coração de Adão e Eva já tinha morrido a confiança no seu Criador. Por que eles queriam ser iguais a Deus? Porque eles já não confiavam na supremacia de Deus. Eles já não confiavam na bondade de Deus. Então, a desobediência é a ação. Mas, na verdade, o pecado já tinha acontecido no coração de Adão e Eva. O diabo entrou entre a relação de Deus e o homem. E, a partir daí, entrou também a morte. A partir daquele momento, entrou a morte e o pecado entre Deus e o homem. Lembra que eu falei que uma herança nem sempre é uma coisa boa? Olha aí a primeira herança que a gente recebeu. O pecado e a morte. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, São Paulo vai nos dizer que por um homem o pecado entrou no mundo. Eu vou ler para vocês. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. O pecado, meus irmãos de Adão e Eva, é como se fosse um gene ruim. É como se fosse uma doença genética, que a partir daquele momento, toda a humanidade carregou. O pecado de um homem e de uma mulher junto com ele foi suficiente para nos separar de Deus. Percebam que não é Deus que se afasta do homem, mas é o homem que se afasta de Deus com a sua desobediência. Aí no capítulo 6, Deus vai dizer que ele se arrependeu de ter criado o homem. Tamanho foi o machucado que a desobediência de Adão e Eva causou em Deus, que ele diz que se arrepende. Ele se sente naquele momento arrependido de sua criação e resolve destruí-la. Ele encontra Noé no meio do povo. Noé é um homem justo, é um homem bom, e Deus dá a Noé a missão de recomeçar a humanidade. Então Deus diz para Noé: Noé, vem aqui, faz uma arca, nessa arca você vai colocar sua família, um casal de animais de cada espécie, e você vai navegar pelo dilúvio. Eu vou mandar um grande dilúvio e vai destruir toda a terra, e nós vamos começar tudo de novo. Noé obedece à ordem de Deus. Ele faz, então, a arca, faz do jeitinho que Deus mandou. Coloca a sua família, coloca os animais, espera o dilúvio que acontece. Ele navega até chegar num local seguro.
Quando Noé chega nesse lugar seguro, que a sua família está segura, está tudo bem, ele ergue um altar e faz para Deus um sacrifício. Deus, então, abençoa a família de Noé, como ele tinha feito com Adão e Eva. Ele faz tudo de novo. Diz para Noé: crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. Toda a bênção que ele tinha destinado para Adão e Eva, ele destina agora para Noé. É feita, então, uma segunda aliança. A primeira aliança feita com Adão e Eva foi rompida pela desobediência. Deus destrói a humanidade e com ela o restante da criação. E começa com Noé e com a família de Noé, tudo de novo. A aliança que Deus faz com Noé diz o seguinte. Deus disse para Noé assim: faço essa aliança convosco. Nenhuma criatura será mais destruída pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Então Deus se compromete com Noé que daquele momento em diante não haverá mais dilúvio, não haverá mais destruição da humanidade. Deus não vai mais ferir a terra inteira por causa da desobediência do homem. É uma aliança de vida. A família de Noé cresce, se multiplica, e essa aliança, ela produz uma terra dividida em clãs, em países. Nós temos aí o começo de uma ordenação, né, de países e de povos. Daí a Bíblia vai nos dizer que a terra vivia em harmonia, falava uma língua só, até que os homens resolveram construir a Torre de Babel. Qual era o objetivo da Torre de Babel? Era uma torre que chegasse até o céu e eles queriam ser vistos. Eles queriam que todos os povos vissem como eles eram sábios, poderosos, inteligentes. O homem, mais uma vez, quer fazer o quê? Quer se igualar a Deus. O homem, mais uma vez, se esquece da bondade de seu Criador. O homem, mais uma vez, no seu coração vaidoso, a palavra de Deus nos diz que Deus percebeu que os planos do coração do homem eram todos voltados para o mal. O homem, com seu coração mau e ruim, ele quer se igualar a Deus. Para ele não basta ser uma criatura amada. Como para cada um de nós muitas vezes é assim, não é? Quantas vezes somos ingratos, quantas vezes não reconhecemos a graça de Deus na nossa vida, quantas vezes não tem nos bastado ser apenas uma criatura amada por Deus. Deus, então, escolhe Abraão. E ele diz para Abraão: sai da sua terra, vem para a terra que eu te prometo, e eu vou fazer com você uma aliança. Tem um mosquitinho aqui que está me atormentando, por isso que toda hora eu fico balançando a mão, desculpa, viu? Sai da sua terra e vem para a terra que eu vou fazer uma aliança com você. Abraão obedece a Deus. Abraão era um homem de Deus, era um homem bom, era um homem justo, e ele faz o que Deus mandou. Ele segue para a região que Deus o mandou. E Deus faz com ele, então, mais uma aliança. A gente percebe que Deus não quer desistir da humanidade, não é? Quando ele disse para Noé que ele não ia mais ferir a terra, ele estava falando sério. Ontem a gente estava fazendo mercado, eu e o Caetano, e eu fazendo essa pregação para ele enquanto a gente fazia compra, eu disse assim para ele: às vezes eu acho que Deus devia repensar os seus planos. Na mesma hora eu pedi perdão a Deus antes que ele ficasse bravo comigo, né? Porque Deus não volta atrás das suas promessas. Ele prometeu para Noé que ele não destruiria mais a terra. Então ele encontra Abraão e vem a Abraão a esperança de refazer essa aliança. Então ele diz para Abraão: olha, Abraão, eu vou fazer da tua geração uma geração numerosa, uma geração abençoada, uma geração cheia de glória. E Abraão diz para ele: mas Senhor, eu não tenho um descendente. O meu herdeiro é o filho de uma escrava. E Deus diz para ele: não é o filho da escrava de quem eu estou falando. Vai nascer um filho de ti e da tua esposa. Abraão não acreditou muito, porque ele era já velho, a esposa também, mas ele resolveu confiar. E Deus diz para ele assim: levanta os olhos para o céu e conta as estrelas se fores capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Então Deus promete para Abraão que era um velho, que ele vai ter um filho na velhice, e que desse filho vai nascer uma geração grande, forte, abençoada, gloriosa. Abraão acredita e Deus faz. Não é verdade? Deus diz para Abraão assim: o sinal dessa aliança que eu faço contigo vai ser a circuncisão.
Todos os homens têm que ser circuncidados até o 8º dia do nascimento. Esse é o sinal da aliança que eu faço contigo. Abraão, então, fez como Deus falou, circuncidou todos os seus, e dali para frente todos foram circuncidados. Então a gente percebe aqui, meus irmãos, que Deus está fazendo uma aliança que ela passa de geração em geração. Ela é hereditária. Do mesmo jeito que o pecado de Adão e Eva foi passando para cada um de nós, a aliança feita com Abraão, ela vai passar de geração em geração. Ela é uma aliança que ela tem um sinal físico e ela vai passar para cada geração. Amém? Abraão acreditou, Deus fez. Nasceu Isaque, e vocês sabem, né, que Deus pediu para que Abraão oferecesse Isaque em sacrifício. Abraão, mais uma vez, confiou em Deus, e Deus, na verdade, só queria provar a fé de Abraão. Então, mais uma vez, a aliança é marcada por sacrifícios. Perceberam? Noé, depois do dilúvio, ofereceu sacrifícios ao Senhor. Abraão também ofereceu sacrifícios ao Senhor. Então, todas as alianças, elas são marcadas pelo sacrifício. De Isaque nasceu Jacó. E a descendência de Jacó são os filhos de Israel. A história de Jacó, ela é muito grande, é uma história bem interessante, mas ela é muito grande. Então, para resumir para vocês, Jacó lutou com um anjo para ser abençoado. O anjo, quando abençoou Jacó, disse para ele: não se chamarás mais Jacó, daqui para frente se chamarás Israel, que quer dizer aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu. Então, quando a gente lê na Bíblia os filhos de Israel, o povo de Israel, a Bíblia está nos falando da descendência de Jacó, que é a descendência direta de Abraão. Jacó era neto de Abraão, certo? Então, a descendência de Abraão direta são os filhos de Israel. A Bíblia vai nos dizer que Jacó, com seus filhos, partiram para o Egito, e chegando lá no Egito, morando no Egito, eles foram tão fecundos que eles começaram a encher a terra, eles começaram a encher o Egito. E eles se tornaram, então, um perigo para o faraó, porque eles eram um número muito grande. Então, o faraó começou a ter medo que, se houvesse uma guerra, eles se juntassem ao exército inimigo e seria um grande problema. O faraó, então, escraviza os israelitas. Mas espera, os israelitas não eram os herdeiros da promessa? Deus não prometeu que eles seriam um povo grande, abençoado e tudo mais? Como é que eles estão agora escravizados? Será que Deus mudou de ideia? Não. Deus não volta atrás das suas palavras. Deus não volta atrás das suas promessas. Amém? Então Deus, olhando para aquele povo, levanta Moisés e diz para Moisés: você vai libertar o meu povo. Essa história todo mundo conhece bem também, não é verdade? Então Moisés se põe à frente do povo e consegue arrancar aquele povo das mãos do faraó. Foi fácil? Não foi fácil. A gente sempre fala aqui, né? O Adriano falou hoje que nós temos que fazer uma caminhada, que não podemos desistir da graça que nós queremos de Deus. E é assim com todos os personagens que a Bíblia nos traz. Não foi fácil para Moisés tirar aquele povo do Egito. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, Deus faz então com eles uma promessa. Olha a promessa que Deus faz. Vistes o que fiz com os egípcios, e como vos tenho trazido sobre as asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós sereis um reino de sacerdotes, uma nação consagrada. Deus faz com o povo, então, de novo, uma aliança. Presta atenção, meus irmãos. Deus faz aliança com pessoas livres. Deus não faz aliança com escravos. Noé fez aliança com Deus depois do dilúvio. Abraão fez aliança com Deus depois que chegou na terra que o Senhor lhe tinha prometido. Os israelitas fazem aliança com Deus depois de atravessar o Mar Vermelho. Por que será que Deus faz questão de fazer aliança com pessoas livres? Veja, se Deus tivesse dito assim: Moisés, vai lá e fala para o povo
eu vou libertar vocês, mas vocês têm que obedecer às minhas leis. Deus seria, então, um opressor e não um pai. Deus estaria trocando favores. Abraão, eu vou te abençoar se você for lá fazer o que eu estou mandando. Não, Deus primeiro liberta aquele povo. Quando aquele povo é livre e tem condição de decidir se quer ou não fazer essa aliança, aí sim, Deus faz uma aliança com esse povo. Quando a gente pensa em aliança, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? O casamento, um noivado, não é isso? Onde duas pessoas se comprometem. Nenhuma das duas pessoas é obrigada ou forçada. O padre diz isso no casamento, né? É de livre e espontânea vontade que o fazeis. Então, o povo tem aqui livre e espontânea vontade para assumir essa aliança com Deus. E o povo assume com Deus essa aliança. A partir daí, eles partem rumo à terra prometida. E Moisés vai ditando para eles os 10 mandamentos. E além dos 10 mandamentos, a gente vai ver lá no livro do Êxodo, todas as leis que Deus vai dando acerca de casamento, de divórcio, dos cultos que têm que ser prestados, do trabalho. Moisés vai criando ali com o povo uma legislação. Então, olha só, a aliança que foi feita com Noé dividiu a terra em povos, em países, em clãs. Agora, a aliança feita com Moisés, ela vai trazer uma legislação. O povo aprende, então, através de Moisés, a lei de Deus. É importante a gente entender que a aliança não foi feita com Moisés nesse momento. Deus faz aliança diretamente com o povo. Ele quer formar ali, então, uma família. É formada, então, com os israelitas, a família de Deus. Amém? E o povo foi caminhando, chegou na terra prometida, mas a gente vai ver que nesse caminho, esse mesmo povo que disse, Senhor, eu aceito, eu quero fazer aliança, eles passaram muito tempo maldizendo o Senhor, maldizendo o alimento que Deus mandava para eles, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então, já no caminho da terra prometida, eles já foram se desviando de tudo aquilo que eles tinham se comprometido. E, mais uma vez, Deus não recua das suas promessas, mas o homem, por livre e espontânea vontade, vai se afastando de Deus. A Bíblia vai nos dizer que, então, Deus se afastou Israel de sua face. Eles deixaram de ser aquele povo predileto para Deus, porque eles se afastaram de Deus. Quando isso acontece, então, os profetas começam a predizer a vinda do Messias. Deus percebeu que já não adiantava mais fazer alianças com aquele povo. Quantas alianças ele já tinha feito até ali? Era chegada a hora, então, de fazer uma nova aliança, mas uma aliança, então, eterna. Uma aliança que não seria mais rompida. O Catecismo da Igreja, no número 64, ele diz assim: por meio dos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens. Deus fez uma aliança primeiro com Adão e Eva, um casal. Deus fez uma aliança com Noé, uma família. Depois Deus faz uma aliança com Abraão, uma descendência. Vai passando de geração em geração. Deus promete uma descendência abençoada. Deus faz uma aliança com o povo de Israel. É uma aliança direta com o povo. Deus elege aquele povo para ser a sua família. Agora Deus quer fazer uma aliança com o mundo inteiro. Deus já não quer só um povo, só uma raça. Ele quer para ele todo o mundo. Mas para isso é preciso uma aliança que vá muito além daquelas que já tinham sido feitas. Então, São João vai nos dizer que na plenitude dos tempos, Deus quis nascer de uma mulher. Deus se fez homem em Jesus, viveu no meio de nós, tudo menos o pecado. E esse Jesus é que vai abrir de novo para nós as portas do céu, que vai de novo nos ligar a Deus. Amém? E como é feito isso? A carta dos Romanos, que a gente já viu, capítulo 5, no versículo 12, um pouquinho mais para frente, no 18, ela vai dizer assim, portanto, como pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens, assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação. No sangue de Cristo somos, então,
justificados. A gente costuma dizer muito: ah, meu irmão, Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Mas como é que essa morte de Jesus nos torna de novo filhos de Deus? Olha só, nós já falamos de criação, nós já falamos de aliança. O que falta agora? Filiação. Como é que a morte de Jesus devolve para nós a filiação? Então vamos lá, presta atenção que essa parte, vamos ver se eu consigo explicar direitinho. Na primeira aliança, ela era marcada por ritos e por sinais. Então o povo de Israel recebeu as leis de Deus e nem sempre eles conseguiam cumprir aquela lei. Era uma lei muito pesada, uma lei com muitas normas. Eles tinham então alguns rituais, alguns cultos, e um deles era o culto da expiação dos pecados. O santuário ele era feito por 2 tendas. A primeira tenda se chamava Santo, onde acontecia o culto, o sacerdote fazia o culto, partilhava-se os pães. E a segunda tenda, que ficava atrás, chamava Santo dos Santos. Nessa parte, o Santo dos Santos, ficava o altar do sacrifício e só o sumo sacerdote entrava lá. O povo não tinha acesso ao Santo dos Santos. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando com ele sangue de animais. Ele aspergia o altar, ele lavava o altar e pedia para Deus a purificação dos seus pecados e dos pecados do povo. Aquele sangue significava que o homem é mortal, que o homem é falho e que ele merece a morte. Só que ele estava arrependido. E Deus aceitava, então, esse sacrifício como expiação dos pecados. Expiação quer dizer purificação. Então, uma vez por ano, o sacerdote fazia esse sacrifício e purificava, então, os pecados do povo. Só que esse sacrifício ele já não era mais suficiente para purificar os pecados daquele povo, para purificar os pecados de todo o mundo. Então, Jesus, com seu sangue, faz o sacrifício perfeito. Eu vou ler para vocês a carta aos Hebreus. E se depois vocês quiserem pegar em casa, depois eu passo direitinho cada citação, tá? Nesse trecho que eu vou ler um pouquinho antes, está falando tudo isso que eu falei agora, do sacrifício e tudo mais. Então, ó, lá na carta dos Hebreus, no capítulo 9, ele vai dizer assim: por isso, ele é o mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Em Cristo nós encontramos o sacrifício perfeito, por quê? Porque ele tem os 3 elementos, ele representa os 3 elementos que são necessários para um sacrifício. O Santo dos Santos, que é a própria carne dele, sendo ele Deus, não gerado por um ato humano, ele é o próprio altar, o Santo dos Santos. O sacerdote, a palavra de Deus nos diz sobre Jesus: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E o sangue humano de Jesus é o sangue da vítima, é o sacrifício perfeito, porque nele nós temos os 3 elementos que eram necessários para o sacrifício. É por isso, meus irmãos, que o sangue de Jesus derramado na cruz remiu os meus pecados e os seus pecados. Quando alguém te disser assim: Jesus morreu por você, você vai dizer assim: eu sei. O sangue dele era necessário, a morte dele na cruz era necessário para abrir de novo as portas do céu, para nos ligar de novo a Deus. Se a primeira aliança fosse perfeita, a Bíblia nos diz, se a primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário a segunda, não seria necessário a morte de Cristo. Como a primeira aliança tinha falhas, nós temos então a segunda. Essa semana, começando agora no domingo, nós vamos celebrar a Semana Santa, que para nós cristãos católicos é a semana mais importante do ano. Dentro dessa semana nós temos as celebrações, temos muitas celebrações, mas as mais importantes. A missa do domingo agora, que é o domingo de Ramos. A missa da quinta-feira, que é a missa de lava-pés, onde é instituída a Eucaristia. A celebração da sexta-feira da Paixão, a celebração das 15h. A missa do sábado do Fogo Santo e terminando o domingo de Páscoa.
Não perca nenhuma dessas celebrações, porque nós vamos reviver este memorial. O sacrifício não vai ser feito de novo. O sacrifício vai ser revivido. Nós vamos fazer memorial desse sacrifício. No Sábado Santo, nós cantamos, enquanto o padre abençoou o círio, um texto que foi escrito por São Tomás de Aquino. E nós respondemos assim: ó noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira. Uma das frases desse texto diz assim: ó culpa feliz que mereceu tão grande Redentor. O que isso quer dizer? Que a morte de Cristo é que abre de novo as portas do céu para nós. Dele nós recebemos de volta a filiação, a condição então de herdeiros, a condição de filhos de Deus novamente. Se esse sacrifício não tivesse acontecido, nós continuaríamos separados de Deus. Isso ficou claro? Ficou claro por que é importante, por que foi imprescindível que acontecesse o sacrifício da cruz por cada um de nós. Jesus, ele foi restituindo, ele foi modificando a ideia de família de Deus. Então, vamos voltar de novo. Lá na descendência de Abraão, era uma aliança, uma família de Deus, formada por uma descendência direta. Todos os herdeiros de Abraão eram considerados a família de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, não sei se vocês vão lembrar, mas devem lembrar, porque é uma passagem muito, muito conhecida. Jesus diz assim, quando Maria chega com os primos, que a Bíblia nos traz como irmãos, procurando Jesus, Jesus diz assim: quem é minha mãe e os meus irmãos? E ele responde: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que observam a palavra de Deus. Os nossos irmãos evangélicos gostam muito de usar essa palavra para nos atacar, não é? Dizendo que Jesus menosprezou Maria, ou que Jesus tinha outros irmãos. Só que eles olham essa palavra de uma forma muito superficial. Na verdade, Jesus ali, ele está mudando o conceito de família de Deus por hereditariedade. A partir de Jesus, quem é a família de Deus? Quem observa a lei de Deus, quem ouve a palavra de Deus e põe em prática, quem acredita em Jesus. Amém? Entenderam como é que Jesus vai mais profundo do que o simples? Quem é a minha mãe e os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos é como se ele estivesse dizendo: é cada um de vocês que está me ouvindo, que está atendendo às palavras do meu Pai. Era necessário que Jesus nos trouxesse de volta para Deus. Semana passada o Adriano pregava aqui sobre perdão, e a passagem que ele usou foi a passagem do filho pródigo. Já esqueceram, né? A gente sempre comenta nas nossas reuniões pessoais como um outro olhar sobre a mesma leitura é capaz de nos trazer coisas novas. Enquanto o Adriano pregava aqui sobre perdão, eu ia pensando na minha pregação de hoje, e o que Deus me dizia é assim, que aquele filho pródigo, ele estava como a humanidade, suja, prostituída, humilhada, mas ele não tinha perdido o seu valor de filho. É como se eu pegasse um diamante, que eu não tenho, mas como se eu pegasse um diamante e jogasse ele no lixo. Ele vai ficar sujo, ele pode arranhar, mas ele não perde o valor. Se ele tiver para mim um valor sentimental, então, aí é que ele não perde o valor mesmo. Quando eu reencontro aquele diamante, quando eu tiro ele do lixo, eu posso lavar, limpar e ele retoma o seu valor. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo, e na imagem dele a humanidade. A humanidade estava presa ao pecado, suja, prostituída, humilhada, mas não tinha perdido para Deus o seu valor. Quando aquele filho volta e o pai manda dar um banho nele, coloca no dedo dele um anel, que é o sinal da aliança, é o que mostra de onde ele é, a que família ele pertence, ele retoma o seu valor. Assim como cada um de nós. Quando Deus nos resgata a partir da cruz de Jesus, nós retomamos a nossa identidade de filhos de Deus. Nós retomamos o nosso valor. Nunca se esqueça disso. Para Deus, nenhum de nós perde o valor. Agora vamos pegar a Bíblia para a gente ir terminando. Carta aos Efésios, capítulo 1. Versículo 17.
Amém? Ou misericórdia? Ah, misericórdia, meu Deus, não achei. Na Bíblia da Ave Maria é a página 1498. Então, vamos lá. Versículo 17. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a qual esperança fostes chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos seus santos. Não fecha a Bíblia ainda, que a gente vai ler um pouquinho mais para frente. Então, Deus nos chama de volta a tomar o nosso lugar de filhos. E que herança é essa? A nossa herança é a vida eterna. São João nos fala assim, olha, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. A nossa herança, meus irmãos, é a vida eterna. Nós cantamos que somos filhos do céu e lá é a nossa casa. A eternidade é a nossa casa. Foi para isso que Deus nos reconciliou. Foi para isso que Ele nos chamou de volta. Pega aí, ainda em Efésios, capítulo 2, para a gente terminar. Versículo 14. Desculpa, versículo 13. Presta atenção nessa palavra, hein? Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Porque é Ele a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro da inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos, as prescrições. Deste modo, ele queria fazer em si mesmo, dos dois povos, uma única humanidade, nova, pelo restabelecimento da paz, e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo, pela virtude da cruz, aniquilando a inimizade. Veio para anunciar a paz para vós que estáveis longe, e a paz também àqueles que estavam perto. Porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai num mesmo Espírito. Leiam comigo, você que está com a Bíblia agora. Consequentemente, já não sois hóspedes e nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Deus nos traz de volta a sua família. Era o desejo do coração de Deus ter reconciliada com Ele toda a humanidade. Esse trecho nos diz exatamente isso. Deus não queria mais um povo, Deus não queria mais somente aqueles que estavam perto. Deus queria todos. E esse todos inclui você, inclui eu. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para a gente rezar e agradecer a Deus por essa filiação. Nem precisa ficar de pé se você não quiser. Continua sentado, põe a mão no seu coração. E nós vamos usar esses minutinhos para agradecer a Deus por essa filiação. Mas eu quero que você, como filho verdadeiro, amado, que foi reconciliado, que mereceu o sangue de Cristo derramado, fale com as suas palavras. Senhor, eu te agradeço e eu te louvo por sua bondade. Porque pelo seu amor, Senhor, quiseste o meu coração e a minha alma de volta. Porque o meu pecado, Senhor, mereceu o sangue do teu Filho. Não quiseste, Senhor, ficar longe da humanidade. E eu te louvo por isso. Eu quero tomar, Senhor, o meu lugar nessa família. Eu quero, Senhor, tomar o meu lugar nessa herança. Eu me reconheço hoje, Senhor, como seu herdeiro, como seu filho. Não és, Senhor, um ditador, um impositor. És meu Pai. E por isso eu te louvo, Senhor, porque eu reconheço em ti a minha filiação.
Filho do céu, Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, revestido de tua glória, revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei pra proclamar, do céu eu sou, revestido de tua glória, revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Proclama, meu irmão, com a sua vida. Viverei pra proclamar, do céu eu sou. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Revestidos então da glória de Deus, podemos proclamar que somos filhos do céu. Amém?